Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro na área da economia, trago um dos melhores livros dentro da história do pensamento económico, talvez o melhor livro escrito em Portugal, e trago aqui este livro, este calhamaço, História do Pensamento Económico, de Henri Denis, da edição Livros Horizonte. Portanto, História do Pensamento Económico, de Henri Denis, que é, portanto, um autor francês, professor da Faculdade de Direito e Ciências Económicas de Paris, e é um investigador conhecido do nosso público, especializado, nomeadamente, pelos seus estudos de teoria económica. Ora, esta História do Pensamento, o livro que nós vamos hoje ver, História do Pensamento Económico, revela-se precisamente como uma vasta problemática e profunda investigação que tem como tema a história apaixonante do próprio pensamento económico. O autor faz-nos assistir ao longo do tempo à consciencialização progressiva dos diferentes problemas e teorias económicas, antiguidade, mercantilismo, economia clássica, neoclassicismo, nova economia, liberalismo, neoliberalismo, todos os grandes eixos do pensamento económico. Henri Denis dilata mesmo a sua história até aos grandes eixos do pensamento económico atual, expondo ideias de Schumpeter a Rosa Luxemburg, Raymond Aron e outros, informando-nos, por um lado, dos problemas que levantam as diferentes estruturas económicas atuais. Nesta obra, e pela primeira vez, tentou-se situar o pensamento económico nas grandes coordenadas do pensamento filosófico seu contemporâneo, sendo de assinalar neste livro os capítulos notáveis dedicados a Platão, Aristóteles, Fichte e Hegel, indispensável como elemento de estudo e de consulta, enriquecendo com uma vasta e atual bibliografia. Este livro revela-se também como um exemplar criador de exercício intelectual, na medida em que as doutrinas argumentam e que o autor nos introduz abertamente no jogo dos debates. Assinala-se que a edição original desta obra, recente e objetiva, manifesta-se por isso mesmo uma flagrante atualidade. Portanto, aqui mais uma vez eu mostro, portanto, História do Pensamento Económico, de Henri Denis, e devo de dizer que este livro, que é um calhamaço, como eu estou a mostrar, tem cerca de quase 1000 páginas, e nós vamos ver basicamente a precisão, portanto, das ideias económicas deste livro, que faz um género de um retrato de toda a história, portanto, dos períodos clássicos até chegar à nossa época contemporânea. E então nós temos o livro, portanto, é dividido em 8 grandes partes, tem 8 partes com vários capítulos dentro destas 8 partes, e cada capítulo tem, portanto, vários pontos, não é? Conforme vamos andando na cronologia da história. Então, começa com o índice e o prefácio, e depois temos a primeira parte. Eu só vou, portanto, dar as partes, porque é muito extensa, é muito extensiva, estava aqui muito tempo e não é necessário isso. Vou apenas dar as partes principais, as 8 partes, para situarmos, termos uma noção de como o livro, portanto, é constituído. Portanto, a primeira parte, o idealismo político e económico na filosofia grega e o seu declínio. Portanto, é a primeira parte, não é? Temos 1, 2, 3 e vamos até 4 capítulos, não é? Em que temos, portanto, os filósofos da Grécia Antiga, Sócrates, Aristóteles, Platão, por aí fora, até chegar, portanto, ao cristianismo. Tudo isso sempre, atenção, numa perspectiva económica, sempre baseado numa perspectiva económica. Depois temos a segunda parte, o nascimento da economia política e a afirmação da doutrina liberal. Temos a partir do mercantilismo, indo até Kesne e a fisiocracia,
passando pelo liberalismo nascente, clássico de Adam Smith e por aí fora, e chegamos, portanto, acabando com Condillac e a economia política de Bentham, e chegamos à terceira parte, com os primeiros construtores da doutrina socialista. Aqui vamos ter, portanto, tudo sobre o primeiro socialismo, a doutrina económica dos primeiros socialismos. Como sabemos, houve 5 grandes tipos de socialismos. Depois vamos ter as ideias do marxismo, do comunismo, primeiro a importância de Jean-Jacques Rousseau, tudo isso, não é? Dentro do pensamento do socialismo, o socialismo de Fichte. Enfim, chegamos até a quarta parte. Na quarta parte temos a economia política perante os efeitos da Revolução Industrial. Aqui vamos ter toda, portanto, descrição das consequências da Revolução Industrial na situação da economia, primeiro inglesa e depois continental. E vamos ter todos os grandes autores, João Batista Sei, por aí fora, até chegarmos, portanto, a David Ricardo, tudo isso, até chegar à quinta parte, em que vamos ter os principais pensadores socialistas do século XIX, portanto, o socialismo associacionista, tudo isso sobre as diferentes interpretações de Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, tudo isto, os ricardianos, o próprio Proudhon, portanto, tudo isso sempre baseado tanto na filosofia, fazendo uma comparação entre as ideias filosóficas e as ideias económicas. Todo o pensamento de Karl Marx, e chegamos à parte sexta. A sexta parte, em que vamos ter a economia política neoclássica. Portanto, a economia política clássica, posta em questão 1820-1870, e depois toda a economia neoclássica, que começa com as primeiras interpretações de Auguste Comte, sempre relacionado com a filosofia, e depois indo até todos os autores, que são muitos, não vou aqui estar aqui a dizer, sobre este capítulo, em que vamos ter, portanto, a nova teoria de valor, da repartição de rendimentos, a erosão da teoria neoclássica, todos os grandes autores, que são muitos, sobre este capítulo. E chegamos, portanto, à parte sétima, onde vamos ter a evolução geral do pensamento económico na época do recrudescimento do imperialismo, das guerras mundiais e do advento do socialismo, 1865-1945. Portanto, desde a Grande Depressão na Grã-Bretanha, desde os Estados Unidos, desde os grandes pensadores, Schelling, Schumpeter, Kierkegaard, Nietzsche e todos os grandes pensadores económicos, sempre, como eu disse, relacionado com a filosofia. E, por fim, chegamos, portanto, vamos ter o keynesianismo, vamos ter o malthusianismo, vamos ter vários capítulos, que são muitos, não é? Chegamos à oitava parte, a súmula dos grandes eixos do desenvolvimento do pensamento económico no mundo atual. E os vários modelos de muitos economistas, que eu agora não vou aqui estar a dizer, porque são muitos. Meus amigos, podem, de facto, quem estiver interessado, procurar este livro. Isto é um autêntico compêndio, digamos assim, de economia, da história do pensamento económico. E, mais uma vez, eu quero aqui realçar a importância de procurarmos, portanto, ler a história das ideias. Porque isto aqui é a história do pensamento económico, mas faz parte da história das ideias. E dentro da história das ideias nós temos várias áreas, desde o pensamento político, pensamento teológico, pensamento social, pensamento económico, pensamento filosófico, temos pensamento histórico também, temos várias áreas, e a história do pensamento hoje mais do que nunca é imprescindível para nós entendermos os fenómenos à nossa volta, o mundo à nossa volta, compreender os vários eixos dentro da economia. A economia é uma ciência que não é fácil. Muitas vezes nós ouvimos, alguns analistas na televisão falar sobre economia e sobre questões económicas e até questões financeiras, e muitas vezes há muita coisa que o público em geral não compreende, porque há uma linguagem própria da economia. É preciso também entender, portanto, a própria ciência económica, e há bons livros sobre isso, há muitos livros bons sobre quem nunca tirou nenhum curso superior de economia, mas que gostava de ter noções bastante aprofundadas sobre a economia, pode o fazer, pode procurar ler livros. A pessoa não tem que tirar um curso superior
para entender as linhas gerais, atenção, claro, não é? São as linhas gerais, porque o pensamento económico é muito vasto, é muito complexo e demora muitos anos até nós compreendermos. Mas a nível da história das ideias é um pouco mais fácil compreendermos desde que tenhamos portanto, bases e ideias filosóficas bastante evoluídas, não é? E também